Bom dia a todos. Perdoe o atraso, é por conta do uso da tecnologia, porque eu sou muito pontual. Bom dia, meus amigos. Hoje vou abrir nossa reunião com uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz, mensagem 107, Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13:30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, muito atual, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis e, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Vamos fazer a nossa oração. Senhor da grande seara, Senhor do universo,
Senhor dos mundos, Senhor da misericórdia, do amor, da tolerância, da paciência, do respeito a cada um de seus filhos em caminhares tão diversos. Abençoa, Senhor, a luta e as dores dessa hora. Abençoa, Senhor, a colheita que se faz nesse instante. E acerca-te de nós, do nosso planetinha, Senhor, abençoando todas as lágrimas, todas as criaturas nessa hora, em processo de renovação através da dor. Sê conosco e abençoa a nossa escola Jesus Cristo, que nos ensina a tornarmos trigo um dia. Fica conosco, dá-nos a tua paz. Que assim seja. Amigos, esta recomendação de Jesus, que é o nosso tema de hoje, deixar e crescer juntos, era uma recomendação na parábola que todos nós já conhecemos. É a recomendação do Senhor das terras aos seus servos, quando estes vão comunicar que ele semeou boa semente. Já aí mostra que era um Senhor cuidadoso com a sua produção, com a sua tarefa de dono da seara. Ele semeou a boa semente, mas aconteceu que o joio brotou entre a semente de trigo. Nas parábolas de Jesus, é sempre útil considerar que as sementes sempre nos remetem ao discernimento para a escolha ou da boa semente, como fez esse ceareiro, ou do bom terreno, no caso da parábola do semeador. Então, deixai crescer juntos refere-se antes a essa boa convivência enquanto vivemos juntos. Enquanto estamos nesse grupo familiar, zelemos pela boa convivência. Ninguém sabe o dia de amanhã. O Senhor das Searas simboliza, assim, o dispensador de recursos aos trabalhadores que o cercam, a remuneração desses servidores, a escolha das boas sementes para o seu terreno, toda esse cuidado com a terra. O inimigo aparece e some. Diz o texto que o Senhor avisa que o inimigo, quem fez isso foi o inimigo. Então, sempre há inimigos em nossa seara de trabalho. O inimigo vem sempre atraído pela boa sementeira. As sementeiras comuns, corriqueiras, não os atraem. Ali eles já dominam facilmente. Eles observam a qualidade do terreno bem cuidado, eles anotam a produção daquele terreno e por isso ele se instala ali para semear a semente ruim. Sempre que nós arrumamos o nosso terreno íntimo, o nosso interior, com os tônicos do trabalho constante a serviço da coletividade, do amor, da verdade, sempre que nós abraçamos uma tarefa com afinco, que uma tarefa que nos faz feliz o espírito,
sempre que nós nos tranquilizamos e às vezes até relaxamos, é o caso do joio semeado enquanto eles dormiam. O joio foi semeado durante a noite, enquanto eles dormiam. Então, é a hora que nós relaxamos, achamos que já achamos o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus, encontramos Jesus, o misericordioso. É justo nessa hora que o inimigo aproveita o nosso sono, a nossa glória, muitos se gloriam disso. Eis que o inimigo se apresenta em forma de uma vantagem imperdível, em forma de um emprego, de um curso extra que lhe favoreça o crescimento material, de um amor, muitas vezes, e por que não? E nós nos afastamos do compromisso, do trabalho com o bem. O joio e o trigo, é muito sábia essa imagem de Jesus. O joio, ele é tão igual ao trigo, com a diferença que ele não passa de 90 centímetros. E ele é tão igual que as espigas são iguais. Então, que tem que deixar crescer junto, para não acontecer de, tentando arrancar o joio, arrancar também o trigo. E é por isso que, sabiamente, na parábola, ele manda que deixa crescer juntos, que a diferença é quando deitam as espigas. Aí se vê essa diferença. É interessante que essa prática de prejudicar a plantação do outro era muito comum no Oriente naquela época, tanto quanto hoje. Os concorrentes de uma indústria também sabotam, são inimigos comerciais uns dos outros. O inimigo mascarado de trigo, de bondade, de amizade, nos ataca justo quando nós nos sentimos invulneráveis e mais seguros na casa que nos abriga, mais produtivos com o nosso próprio desenvolvimento no trabalho. Daí, Jesus nos aconselhar, vigiai e orai. Então, o caráter do joio é diferente, não serve para o alimento, é planta muito tóxica e não dá para distinguir um do outro, só a observação. Mas para observar precisamos conviver no dia a dia, observar o crescimento daquela planta. Há pessoas que nós conhecemos e achamos um verdadeiro trigo de boa qualidade, mas na convivência com o tempo percebemos que é joio venenoso. E o contrário também acontece. Os servos que plantaram, eles conheciam a boa semente porque foram eles que a deitaram no terreno. Por isso eles foram questionar o Senhor e o Senhor manda que deixa crescer junto. Como é difícil para nós saber quando uma intuição vem do alto ou vem de um joio, um espírito bem camuflado. Isso na mediunidade acontece muito e tem sido difícil até para os espíritas mais amadurecidos, há mais tempo na tarefa, fazer essa distinção. O que nos protegerá nesses termos mediúnicos? A paz
que mantivermos dentro de nós o trabalho, o equilíbrio, a delicadeza de nossa convivência com as outras pessoas. Só uma coisa é capaz de proteger o médium, é a consciência tranquila do trabalho no bem. Vale repetir aqui a pergunta dos servos. Quer que arranquemos? É um pensamento imediatista, somos nós em nossa vida diária. Os servos queriam resolver logo aquele problema, queriam rapidez, queriam negar o caminho da própria libertação, porque a convivência que nos traz a libertação, a maturidade de espírito. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nessa página, ele diz: o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. É o otimismo de Deus a nosso respeito, a respeito, no caso da humanidade terrestre. Os servos queriam se livrar do problema, assim como nós queremos, e ignoramos que o problema pode ser a nossa solução, a solução do nosso espírito. Nós não podemos nos livrar dos nossos problemas, porque é no tempo de convivência que nós vamos registrar as lições que vão operar a mudança de nossos pensamentos, de nossos ideais e de nosso caráter. Os inimigos internos ou externos, nós todos os temos, e eles são os nossos mestres. Emmanuel diz que na escola da Terra, o exercício que nos ensina são os nossos próprios erros, os nossos equívocos. Então, com a mesma lucidez e experiência do Senhor da Seara, dizemos hoje: deixai crescer junto. O que ele pediu aos servos quando exclamou assim? Ele pediu que eles tivessem respeito, paciência e tolerância. São 3 necessidades prementes do nosso século. Pede respeito ao crescimento, ao acompanhamento desse crescimento da planta com maior interesse. Nós entendemos por respeito o aprendizado que cada criatura momentaneamente realiza. Cada um é só aquilo que ela pode ser naquele momento. Jesus não excluiu Pedro. Ao contrário, como Emmanuel fala aqui, que a transformação pode vir por uma responsabilidade terna que fala o coração. Jesus deu a Pedro uma responsabilidade. Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei minha igreja. Então, esses estímulos que podem acontecer através de afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados, tudo isso pode acontecer no decorrer da vida daquelas criaturas que os servos queriam logo arrancar o joio, como nós queremos banir das nossas vidas as pessoas difíceis. Então, respeito ao aprendizado do outro. Pede paciência. Eu gosto muito de um pensamento de Emmanuel que diz: o tempo é o nosso explicador silencioso. E realmente é. A paciência é aguardar o tempo de cada pessoa. Nós não aguardamos o tempo dos nossos filhos, meninos, o aprendizado dele. Por que nós respeitamos?
porque nós amamos os nossos filhos. Então ele pede paciência e define assim: muita paciência com os diferentes. Não, isso é meu. Os que trazem venenos íntimos em suas almas, são esses que precisam da convivência com os melhores. São essas pessoas mais difíceis que entram na nossa vida porque precisam de nossos exemplos, não de nossas palavras. Tolerância. Nos pórticos da doutrina espírita, lemos trabalho, solidariedade, tolerância. É o tripé sobre o qual se instalou na Terra a doutrina espírita. E nós ainda trazemos dificuldades com a tolerância. No Evangelho segundo o Espiritismo, José, espírito protetor, no capítulo 10, diz assim: a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. O indulgente não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Há quem se ocupe de divulgar, perde tempo falando o mal, falando do mal, falando das criaturas, destruindo a vida, as células dessas criaturas com a dor que a calúnia ou o mal-querer implanta dentro de nós. Então, deixar e crescer juntos envolve essas três virtudes. E foi muito sábio do nosso ceareiro. O nosso trigo agora, nós colhemos, nós buscamos a boa semente do trigo na nossa casa, na nossa escola Jesus Cristo. Ele é a matéria-prima do pão que alimenta nossos espíritos encarnados e também os desencarnados que aos lotes frequentam a nossa casa. Então é pelo bem-estar dos homens, filhos de Deus, que a nossa escola Jesus Cristo abriu suas portas um dia. Perdoe-me estar falando tanto da nossa casa. É que domingo de manhã bate uma saudade grande dos nossos encontros. Então, falando de respeito, eu me espanto assim com uma propaganda na televisão que fala do respeito a toda hora, respeito. Eu respeito a sua cor, respeita a minha, com o canto lindo dos imigrantes. Depois de mais de 2000 anos da vinda de Jesus à Terra, a humanidade desse século, o nosso Brasil, tão solidário, tão alegre, tão amigo, ainda precisa de alertas desse tipo para que a gente respeite as pessoas. O grande educador Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E é verdade. O que nós fizemos das gerações? Que exemplos demos que essa geração e muitos da nossa geração também pecam pelo desrespeito às criaturas. Assim, muitas vezes, os analfabetos da escrita somente o são da escrita, mas não o são da palavra. Sabem palavras de sabedoria. E a criança repete os exemplos. Elas nos escutam os exemplos e não as palavras. É nesse horizonte de compreensão que surge a convivência. E nela está o ouro do nosso aprendizado. A humanidade repassou muitos exemplos desagradáveis. As próprias novelas e os filmes repassam muitos exemplos de impaciência, de desrespeito e de intolerância.
A convivência pressupõe uma partilha, uma troca, um respeito às diferenças. Conviver é acolher o outro com respeito como ele é. Então, nessa hora em que nós meditamos sobre o deixar crescer juntos, é muito bom que a gente observe que na nossa casa espírita todos temos o nosso setor de atividade e que nós temos que nos unir pela comunhão de nossas ideias, de nossos ideais, de nossas mentes e, sobretudo, de nossos corações. E é isso que vai nos fazer desconhecer as diferenças de vida de cada um de nós. Nós estudamos juntos nessa escola e recebemos juntos a sabedoria de Jesus. Então, precisamos ter uma meta comum que embale os nossos sonhos de melhoria com Cristo. Eu vejo assim, nos eventos que nós produzimos, seja um espetáculo de teatro, que foram muitos, de música, um encontro fraterno, um lanche fraterno que nós fazemos para recursos, manter a nossa instituição aberta, como é alegre, como nós ficamos felizes quando nos encontramos de forma descontraída nesses eventos. São a própria celebração da união e da amizade. É o que sustenta todos os templos, é o trabalho. Chico Xavier diz que o grupo onde há muito mexerico, muita intriga, muita briguinha, é porque está faltando trabalho. Então, se cada um de nós abraçar nossas tarefas, zelando pela paciência, pelo respeito e pela tolerância, cresceremos juntos. Sentiremos saudade um dia, no plano espiritual, dessa convivência que hoje nos beneficia e que nessa hora nos deixa meio tristes. Então, diz André Luiz, agora vamos falar da paciência, que a paciência não é vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Então, dizer, eu tenho paciência, mas a minha paciência esgota. Se esgotou é porque não tinha. Ele tentava a paciência. Glenda falou muito lindo sexta-feira sobre a paciência. Então, nós só testamos a nossa paciência nos obstáculos que nos surpreendem a cada dia, a cada hora. Uma pessoa difícil e trabalhosa no nosso caminho pode ser um recurso muito saudável para a gente alimentar a paciência. Pode ser um trigo e não um joio no nosso caminhar espiritual e eterno. Ter esperança nas virtudes das pessoas, como Jesus teve esperança na virtude de Madalena, de Zaqueu, de Pedro, de Paulo, que andavam adormecidas, mas estavam lá dentro, grafadas pelas experiências dolorosas de outras vidas. Então, eu tenho um exercício que eu faço sempre quando eu descubro um defeito numa pessoa. Para não tornar aquela pessoa um joio no meu terreno, eu procuro descobrir nela duas virtudes. Para cada defeito, eu procuro observar, é o que os ceareiros fizeram, observando a plantação que crescia. Eu procuro observar duas virtudes. Eu nem me lembro quem me ensinou isso um dia. Não sei se foi Elza, nossa amiga da escola, que já se foi, e me ensinou isso. Alcione, quando você descobrir um defeito, procura rápido duas virtudes naquela pessoa. Elza, que saudade.
Ela era, para mim, uma enciclopédia de luz. Bem, então, Emmanuel fala no livro Encontro Marcado, a paciência é a esperança operosa, porque ela realiza silenciosamente, no mais íntimo da criatura, uma batalha sem tréguas contra séculos de ansiedade, agitação e de pressa. Então, é esse o milagre que a paciência promove dentro de nós. Nós somos frutos da paciência dos nossos pais, dos nossos primeiros professores, nossos alfabetizadores. Nós somos frutos da paciência dos amigos. Meu Deus, como eu devo a tantos amigos a paciência que tiveram com minhas fases difíceis na vida. E somos frutos todos da paciência de Deus conosco. Se a gente quer o fruto, se a gente quer colher o fruto, não devemos despetalar a flor. Isso é uma lição que nós não podemos esquecer, senão não haverá frutos. Quantas flores nós temos despetalado nessa vida com a nossa impaciência, com a nossa intolerância. Mas devemos seguir e servir, sobretudo, sem queixas, sem aversões, porque isso seria, diz Emmanuel, como rechear o pão com cinzas. Então você serve, faz, tolera a pessoa difícil e sai falando. Ai, é difícil tolerar fulano, chega a bufar. Né? Então, isso é que nós fazemos, essa é a nossa caridade. Reclamando, lastimando, falando das pessoas. Agora vamos falar da tolerância, que também é uma coisa muito difícil para os homens deste século. Intolerância, nós estamos vendo nas matérias horrendas de TV, intolerância religiosa, até apedrejamento nos dias de hoje. Intolerância social, exclui o pobre coitado que bate a porta, necessitado. Há pouco tempo, na minha porta, veio um rapaz cego, guiado por outro, vendendo vassouras que eles fazem. E pediram um copo d'água. E eu vim para o copo d'água, coloquei na bandeja, como eu sirvo todas as visitas. Coloquei um guardanapinho e fui levar os copos d'água fresca lá na porta. E aí, o que não era cego disse para o outro, imagine, ela nos serviu com bandeja e copo de vidro. Aí eu digo, mas não é assim? Aí ele disse assim, não, senhora, geralmente nos dão copo de iogurte. E aquilo me chocou tanto, aquela indelicadeza, aquela distância social, nos magoa, fere a alma de quem está querendo começar a sua caminhada nas lides do cristianismo. Então, o trigo e o joio devem conviver juntos aqui no planeta, mas aqui diz Emmanuel que há um tempo, a colheita não é igual para todas as sementes da terra, cada espécie tem seu dia, sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio pelos processos transformadores de Jesus. Então, aqueles que Jesus trouxe e que foram em vão para nós. Então, eles crescem juntos, convivem para um aprender com o outro. No final, o trigo sobrevive para que o homem espiritual surja. E com que alegria eu tenho visto na TV
tantas manifestações de solidariedade, meu Deus, de todos os tipos, de criaturas, de artistas, de pessoas comuns, de pessoas da periferia, tirando o pouco que tem para partilhar com quem tem menos. Meu Deus, que momento bonito da vida da humanidade nós vivemos. Eu sempre louvo a Deus por me ter deixado no mundo, eu que vivi tanto, morre, não morre até aqui, e Deus me permitiu viver esse momento divino em que a solidariedade se faz um abraço coletivo nessa hora, especialmente no nosso Brasil de Ismael. Então, nessa hora, nós vamos resumindo que nós podemos tudo, mas o bem e o mal conhecerão os destinos diferentes. Emmanuel alerta que a vítima nunca terá destino idêntico ao do assassino. É a hora da colheita, da separação do joio e do trigo. É da intolerância que tem nascido esse fundamentalismo, esse dogmatismo. Exemplo lindo de tolerância nos legou São Paulo. Na sua segunda viagem missionária, quando ele se separa de Barnabé e João Marcos e segue com Silas para a Síria, para a Sicília, confirmando as igrejas, porque ele não só fundava as igrejas, às vezes em casa de um que abria sua casa pelo seu verbo bonito, que se convencia do cristianismo, mas ele ia manter essas igrejas sempre afinadas com o ideal cristão. Então, nessa viagem de Paulo, ele encontra Timóteo. Timóteo era filho de uma judia com um grego. Então, ele era meio que gentio, né? Porque o pai era grego. Então, Jesus ouviu muitas referências a Timóteo e ouviu em Icônio, ouviu em Listra, e ele então chama Timóteo para ir com ele. Paulo já havia combatido esse dogmatismo da circuncisão, mas naquela hora ele ia enfrentar judeus, então, que estavam sempre, vamos dizer, perseguindo, sempre na cola, como ficavam também os fariseus perseguindo Jesus. Então, o que Paulo faz? Mesmo tendo combatido a circuncisão nos gentios, que não eram circuncidados, porque não eram judeus, e essa era uma prática nacional, uma prática judaica, Paulo vai circuncidar Timóteo para evitar maiores problemas na divulgação do cristianismo ao povo judeu e gentio. Então, é um exemplo incrível de tolerância, porque Paulo era uma pessoa firme, de decisão, sabia o que queria e falava e enfrentava. Mas nessa hora, Paulo se recolhe sobre o ceder. E é isso que nós precisamos aprender com a vida de Paulo. Saber ceder, saber quando ceder, saber para quem ceder, saber a hora de ceder. Porque nós todos, isso não vai nos tornar menores nem maiores. O que não nos deixa tolerar as pessoas é justamente o nosso orgulho. Eu não volto atrás. Palavra de rei. Nós estamos vendo na vida nacional quantas vezes esse orgulho
das pessoas vem atravancando o progresso. Então, houve o respeito, como foi difícil para aqueles homens primeiros que saíram a falar de Jesus, como foi difícil, como foram difíceis esses primeiros séculos de difusão do cristianismo. Muita vivência, muita conveniência, muitos constrangimentos da cultura, histórico-culturais. Então, nós carregamos muito disso também. E agora está se abrindo uma nova era para os nossos conhecimentos. E a gente vê naquela época a situação de Pedro também, que era uma criatura determinada, corajosa também, embora tivesse seus medos interiores, ele vence esses medos para seguir Jesus. Então, os judeus tinham essa religião deles, nacional, cheia de dogmatismo, e por isso eles não tinham respeito às crenças religiosas das pessoas, e eles eram rigorosos demais quando se tratava da relação com os estrangeiros, com pessoas que não eram judias, com pessoas de outras religiões, então estrangeiros de uma maneira geral. Por isso é que a mulher samaritana se surpreendeu quando Jesus parou e se dirigiu a ela, porque ela era samaritana e ele era um judeu. Também eles não podiam frequentar a casa de quem não fosse da religião judaica. Nós vamos ver isso no livro de Atos 10, de 9 a 22. Voltando a esse episódio de Pedro, um centurião, ou seja, um romano, que comandava uma centúria, 100 soldados, teve uma visão mediúnica que pede que ele vá a Simão Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, que era um outro também menoscabado pela sociedade, porque trabalhava numa profissão que eles não consideravam, e Pedro estava hospedado na casa do curtidor quando o centurião tem essa visão. Então, no dia seguinte, Pedro não queria ir, porque não podia, dentro das normas judaicas, não podia ir. Então, Pedro tem uma visão de um lençol com muitos animais que eles não comiam, aí já vem um outro dogmatismo, era da alimentação. Então, Pedro disse que ele se negou a comer, ele ouviu uma voz que dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele se negou a comer. E ao final ele entendeu, ele não queria comer porque considerava imunda. Então a voz dizia a ele: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Então Pedro entendeu o recado, obedeceu e foi à casa do centurião. E chegou lá, um público o aguardava para ouvir a palavra de Jesus. Olha quantas vezes nós, por preconceitos, deixamos de difundir a verdade de Jesus, porque eu não vou a esse lugar, não entro naquele. Pedro ia perder essa oportunidade de falar a um público que não conhecia Jesus. E ele já começa dizendo: bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se a um estrangeiro, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, contra todas essas leis, costumes, hábitos, os discípulos
tiveram uma vitória, para que o Evangelho de Jesus hoje nos reunisse, mesmo que tecnologicamente, para comentar essa parábola que Jesus nos contou. Respeito às pessoas, tolerância, paciência. Respeito não é nenhum favor, é antes um dever de civilidade. Deixai crescer junto. É a norma do céu para a terra. São Paulo chegou a essa conclusão quando ele diz, escrevendo aos Gálatas 2:26, pois agora não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. Esse era o nosso tema desse dia, o nosso desejo de falar sobre esse deixar e crescer juntos. Tantos, às vezes, nos assusta. Eu me lembrei agora daquele conto de Anderson, que foi um dinamarquês, morreu em 1875, foi um grande escritor da literatura infantil, o maior deles, e que ele era muito feio, desde pequeno sofrendo muito bullying, muito grande, muito branco, muito magro. E ele então, quando virou escritor, quando cresceu, lembrando do seu tempo de joio, em que ele foi considerado feio e sofreu tanto com os colegas de escola, ele cria a história do patinho feio, que depois ele se afasta, sofrido, porque os seus irmãos não queriam por perto, porque ele era muito feio. E ele se isola. E, de repente, ele olha a sua imagem na lagoa. Oh, que saudade dessas histórias que eu contava para meus filhos. E ele se vê um cisne. Então, é esse tempo que nós temos que dar aos patinhos feios que conhecemos, para que eles se transformem nesses belos cisnes que podem, daqui a pouco, serem nossos companheiros de divulgação do Evangelho de Jesus. Na Casa Espírita nós convivemos com pessoas de todos os tipos. Há os rígidos demais, há os alegres, há os comunicativos, os tolerantes, os intolerantes, os conservadores, os reclamadores contumazes, os ciumentos, os críticos, que a tudo está atento, criticando, os eternos insatisfeitos, mas eles são, quem sabe, os nossos patinhos feios, né? Que nós precisamos, pelos nossos exemplos, transformar em cisnes no grande mar das lições de Jesus para todos nós. Nós convivemos também dentro da Casa Espírita com criaturas excepcionais, maleáveis, perdoadoras, tolerantes, compreensivas, felizes simplesmente por estarem junto de nós, uns mais atualizados, outros menos atualizados, como eu na tecnologia, uns que preferem servir sem cargos, outros que preferem servir com algum cargo, uns dedicados a todo o trabalho que se lhe ofereça. Então, nós temos os dois lados, temos muitos trigos e temos muitos joios em nossa família, em nossa agremiação espírita, em nosso trabalho. Precisamos deixar que cresçam juntos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 20 uma advertência. Vinde a mim vós, que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada.
Mas, ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Quando as criaturas atrapalham o nosso fazer pessoal, nós podemos até perdoá-las. E Deus há de prover outras oportunidades para que a gente consiga mais na frente se entender. Mas quando ela atrapalha a marcha de um trabalho que não é nosso, que é de Jesus, a nossa escola já tem o nome, Jesus Cristo. É a casa de Jesus, a nossa planície Goitacá. Então, essa advertência que Emmanuel nos mandou hoje e que Jesus nos deu há 2000 anos atrás, de tolerância, de respeito e de paciência, para nós não entrarmos nessa previsão triste daqueles que causam atraso na marcha do espiritismo. Cresçamos juntos, amigos. Abriguemos todos no nosso coração nessa hora. Se tua mente, é lindo esse pensamento de Emmanuel com que eu quero encerrar a nossa reflexão desta manhã. Vocês me desculpem, mas eu estou muito emocionada. Se tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste por longo tempo contemplando a plumagem. Diante de teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia. E porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Perdoe, é completando a plumagem. Então, Paulo, na cadeia, onde ele foi tão espancado, onde levou tanta chibatada, e onde, por efeitos espirituais, acontece só naquele lugar um terremoto, naquela hora em que as amarras, as cadeias de ferro se romperam e todos poderiam fugir, mas que sacrificaria o carcereiro que seria morto, né? E quando o carcereiro viu aquilo, pega a arma para se matar, e Paulo diz: não faça isso. Paulo conseguiu, com o verbo de luz, convencer aqueles homens brutos, criminosos, a ficarem, convencendo de que eles estavam ali por necessidade deles mesmos. Que nos convençamos nesta hora em que estamos também prisioneiros em nossos lares, com todos esses recursos maravilhosos que temos, que nos convençamos de que os joios que estão prisioneiros dos seus erros, do seu passado, que não pode ser transformado tão repentinamente, e que lembremos que também estivemos juntos nesse ninho, esperando completar um pouco mais a nossa plumagem, para que um dia, com essa plumagem do conhecimento do Evangelho de Jesus, possamos, enfim, alçar voos aos braços do nosso querido Cristo misericordioso,
que nos estende as mãos nesse momento. Muita paz nos lares de todas as criaturas que me ouvem nessa hora. Agradeço a manifestação de carinho de todos e vamos fazer a nossa oração final. Senhor, repetimos como Pedro no alto do Tabor, fitando a sua face translúcida naquele momento da transfiguração. Ah, Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é ter o aconchego da nossa casa, da Escola Jesus Cristo. E nesse momento, Senhor, pensamos em todas as casas espíritas desse imenso Brasil e de todas as casas espíritas em todos os países do mundo, erguidas pelo esforço de um ou dois companheiros que lá chegaram. Abençoa, Senhor, essas casas que realmente transformam, renovam, ensinam e sustentam os nossos corações com o trigo da verdade, para que possamos nós mesmos afastar os joios que ainda trazemos em nossos corações. Se conosco, Jesus. Abençoa aos companheiros que nesta hora se instalam em hospitais, aos médicos que trabalham, aos enfermeiros, aos zeladores da limpeza, a todos que nesse instante tratam da vida humana. Abençoa, Jesus, a todos nós e a nossa casa e despede-nos na sua paz, no seu amor. Que assim seja. Está chegando muita coisa que eu não posso ler.